Amém. Que bom que você voltou e hoje eu quero te trazer uma visão sobre uma pessoa da Bíblia, uma pessoa que teve uma vida com Deus, mas que no final ela largou isso. Ela foi se afastando, se afastando, se afastando e se afastando de Deus e que no final ela teve que começar a relembrar tudo o que fez. E muitas vezes nós mesmos fazemos isso, nós paramos e pensamos em tudo aquilo que fizemos em nossa vida até o momento. E ele concluiu algo que nós temos o discernimento nos dias de hoje. E por isso que eu te convido a mergulhar junto comigo no livro de Eclesiastes. E eu quero que você, mergulhando nesse livro, você veja Jesus nele. Então, vai ser muito interessante esse contraponto entre aquilo que Salomão fala nesse livro versus aquilo que Jesus é e aquilo que Jesus faz por nós. Então, fica atento aí e vamos juntos mergulhar nessa situação para que nós possamos discernir algumas situações que temos na nossa vida. Tá pronto para isso? Quando a gente vê o livro de Eclesiastes, nós vemos um cara ali no começo se dizendo que era filho de Davi e era o pregador, né? Ele não fala que ele é Salomão, ele fala que é o pregador, né? O Coelé. Então, esse cara escreve esse livro, né? Demonstrando ali o propósito da vida. E quando você lê esse livro uma primeira vez ali, de alguma forma, você percebe que você pode ser induzido a ler de uma maneira errada, né? Porque você vai começar a ler ele e vai falar, pô, mas esse cara tá reclamando de tudo, esse cara tá falando essas coisas e tal, mas a gente precisa ler, reler e ler novamente para entender o que ele quer dizer e principalmente se atentar ao que eu vou falar no final aqui. Tem um versículo lá que ele conclui sobre tudo isso que ele está fazendo. E é muito importante. Quando a gente pega a vida de Salomão aqui, a gente vai fazer o quê? A gente vai olhar três coisas. Primeiro, ele escreveu três livros, sendo Cântico dos Cânticos, Provérbios e Eclesiastes. Quando ele escreve Cântico, muitos estudiosos aí dizem que ele estava na juventude. É quando ele estava ali na flor da idade, né? Fazendo várias coisas, aprendendo várias coisas. Afinal, o reino dele não foi um reino igual ao do pai. Um reino de batalhas e de conquistas e de situações que ele nem passou perto, né? Ele não teve essa exposição. Ele era um cara que foi bem para ele o reinado. Foi muito fácil. E depois, Provérbios, ele tá fazendo o quê? Tá no auge dele da sabedoria, né? Então, ali ele traz várias revelações da parte de Deus e são conselhos riquíssimos que nós podemos usar até hoje na nossa vida, né? Porque aquilo nunca sai da moda, né? Nunca sai do hype, porque Jesus não é modinha, né? Jesus, ele nos traz essa vivência e experiência, né? Quando nós lemos a Bíblia, nós temos essa visão, conseguimos ver essas coisas, entender essas coisas que ele já escreveu lá há muito tempo atrás, né? Então, em Eclesiastes, ele tá o quê? Ele tá no final da vida. Um cara que teve muitas mulheres e conforme o tempo foi passando com essas mulheres, ele foi se rendendo, né? Às coisas que elas traziam para ele. E ele vai concluindo naquele livro de Eclesiastes que tudo é vaidade, é correr atrás do vento, e nada tem sentido, né? A gente tá fazendo coisas aqui, coisas ali, tudo sem sentido, sem propósito, sem nada. A gente vai vivendo essa vida vaga, né? E ele fala no livro de Provérbios, ele fala sobre sabedoria, prazer, trabalho, riqueza, justiça humana, né? Tantos assuntos aí que estão até hoje são pauta de várias discussões, várias rodadas de discussão, né? E em cada uma dessas áreas ele discutiu, ele falou, mas em tudo ele encontra um vazio. Um vazio que muitas pessoas, inclusive você, pode estar assistindo aqui agora
e tá sentindo um vazio na sua vida e não sabe o que fazer, né? Não tem essa experiência, né? Com aquilo que eu vou te falar daqui a pouco, né? Então a gente precisa ter aprofundar aqui um pouco mais para que você entenda que esse vazio tem uma explicação. E pensando nisso, eu quero trazer uma visão de Jesus, né? Como eu comentei, Jesus dentro desse livro, que Jesus pode nos trazer aqui de revelação dentro de tudo isso que nós estamos vendo, né? Então é importante a gente sempre procurar Jesus dentro dos livros, né? E aqui, né, trazendo aqui os pontos, eu separei 3 coisas e um pouco sobre a vida de Salomão que eu comentei agora. A gente precisa se ligar em um versículo. 1 aos Coríntios, capítulo 15, versículo 33. Não se deixem enganar. As más companhias corrompem os bons costumes. Salomão foi corrompido. Salomão era um homem sábio. Salomão tinha sabedoria divina. Foi considerado o homem mais sábio, o homem mais rico. E mesmo assim, ele foi moldado. Imagina nós que não temos essa capacidade muitas vezes que ele teve, né? E que estamos aí nessa vida, vivendo essa vida e podemos cair facilmente em situações. Então, que nós possamos ficar atentos a isso. A palavra está sendo clara aqui, ó. Não se deixem enganar. As más companhias corrompem os bons costumes. Então, fico alerta, hein? Então, Salomão foi corrompido e nós não podemos cair nas mesmas armadilhas. O primeiro ponto que eu quero trazer aqui para a gente discutir é a vaidade versus a plenitude. O tema central do livro de Eclesiastes, ele está falando sobre o Hevel. Hevel significa vaidade, sopro, fôlego. Até eu estava ouvindo um pregador famoso falando sobre isso, e ele fala que nós podemos considerar como uma bolha de sabão. Eu achei bem interessante porque uma bolha de sabão, ela te traz uma dopamina ali naquele momento. Você fica alucinado, legal, bacana, faz bolhas pequenas, grandes e tal, e estoura. Acabou. E aí tudo perde sentido de novo, né? Então, basicamente é isso, né? O tema central está em cima dessa questão do Hevel, né? Então, ou seja, vaidade, sopro, fôlego, finito. Então, é tudo que aquilo que é passageiro, né? Tudo aquilo que terreno, passageiro, que não vai para frente. E é interessante a gente ter essa visão, porque às vezes a gente fica preso em certas coisas que, né? Eu tô pensando nisso, tô pensando naquilo, e fica nessas coisas, né? Você consegue viver. E aí, dentro disso, né, da questão da vaidade versus a plenitude, tem aqui, né, a insuficiência da vida debaixo do sol. Eclesiastes 1, 2 a 3. Que grande inutilidade, diz o mestre. Que grande inutilidade. Nada faz sentido. O que o homem ganha com todo o seu trabalho em que tanto se esforça debaixo do sol? Então aqui ele está questionando, né? O cara trabalha, o cara o dia inteiro fora. Ele ganha com isso. Qual é o sentido disso, né? E aí aqui esse vapor, né, de que a pessoa vai, trabalha, acaba e tal, é passageiro, né? E a gente fica preso aqui nessa situação e essa situação é bem complexa, né? Porque nós ficamos presos nas situações, não entendemos o que estamos fazendo, vivemos tudo no piloto automático. Eu estou vivendo no piloto automático, estou fazendo as coisas no piloto automático. Eu não paro, penso e olho o que eu estou fazendo e saio só fazendo, buscando riqueza, buscando um monte de coisa desse mundo e me perdendo nas coisas, não sei o que eu estou fazendo e no fim nada tem sentido, né? Então fico correndo atrás do vento, correndo atrás do rabo do gato e fica com isso. A vida se resume a isso: a comer, beber, dormir, trabalhar, volta para casa,
faz uma coisa aqui, uma coisa ali diferente, mas o resumo sempre é esse. Eu não tenho propósito, né? Eu fico sempre com esse vazio dentro de mim, né? E como que eu resolvo esse vazio? Aí eu tenho uma coisa aqui para te dizer. Colossenses 1:17. Ele é antes de todas as coisas e nele tudo subsiste. Tudo subsiste. Pega essa palavra subsiste, vamos olhar lá no grego. É o sinisteme. Sinisteme. E que quer dizer o quê? Manter junto, sustentar, consistir. Enquanto o pregador do Eclesiastes fala que nada tem sentido debaixo do sol, aqui esse versículo de Colossenses está falando que tudo tem sentido em Cristo. Tudo tem sentido em Cristo. Guarda isso na sua vida. Se você não tem Cristo na sua vida, você tem um vazio. Mas se você tem Cristo, tudo subsiste nele. Então ele tem acesso à sua vida e a partir dali as coisas vão acontecendo, né? Então, quando eu pego e separo essa palavra aqui no grego, eu tenho sim, que significa com e junto, e eu tenho estemi, que quer dizer estar de pé, colocar e estabelecer. Deus nos coloca de pé para que nós possamos viver essa vida com propósito, com algo palpável para se seguir. Não só simplesmente viver uma vida no piloto automático, uma vida totalmente bagunçada, né? Então isso é muito impressionante. E a aplicação do Sistemi dentro desse contexto de Colossenses aqui, que Jesus ele não é só lá na criação, ele é em todo o tempo. Desde lá da criação até o final do Apocalipse, Jesus é o cara que vai te dar sentido à sua vida. É o cara que vai te mostrar tudo aquilo que você precisa saber. É muito importante você ter isso em mente, porque se você, vamos imaginar que vive uma vida totalmente fora, né, da realidade, cara, a tendência é que você fique maluco. E aí você vai cada vez buscando mais, cada vez indo atrás de coisas do mundo, ao invés de você ter Cristo no seu coração e deixar com que Ele preencha esses vazios que você tem procurado na sua vida. Então, se você está procurando algo incansavelmente, obstinado no máximo, pare e reflete. Será que você está colocando as suas fichas nas coisas do céu ou nas coisas do mundo? Faz sentido o que eu tô falando? Acho que a gente precisa parar e pensar melhor nessas coisas. Porque a gente tem vivido muito no automático. Muito de qualquer jeito. A gente precisa puxar o freio de mão e começar a colocar Cristo em nossas vidas. Porque Cristo é quem nos vai colocar de pé diante dos desafios. Para de pensar que vai ser outra coisa. É Cristo que vai nos colocar. Então fica atento nisso. Fica atento nisso. A sociedade hoje, ela tá perdida. A sociedade hoje, ela não sabe o que tá fazendo. As pessoas têm feito as coisas como se fossem zumbis. Ficam celulares nas coisas e ficam fazendo um monte de situação. É incrível, né? Como a gente vê que o mundo hoje é tão fútil, né? Em certas coisas. Tanta coisa, sabedoria aí pra gente pegar e capturar. E a gente tá perdendo tempo com certas coisas. Então, viver em Cristo é encontrar uma verdadeira plenitude. E o sentido da vaidade no mundo jamais vai te oferecer. O mundo jamais vai te oferecer aquilo que Cristo pode te oferecer. Tenha isso em mente. O mundo nunca vai te oferecer aquilo que só Cristo pode te oferecer. Se você pegou isso, você já entendeu praticamente toda a mensagem do Evangelho. Segundo ponto, sabedoria terrena versus sabedoria divina.
O pregador aqui do livro de Eclesiastes, a gente sabe que é um cara mais sábio do mundo. Foi considerado até por pessoas que não são religiosas, que não seguem a Bíblia. Elas falam de Salomão como sendo o cara mais rico e sábio, né? Então, só que chega uma hora na vida dele, tirando quando ele escreveu Provérbios, que ele estava na sabedoria divina, aqui em Eclesiastes, ele tá totalmente terreno, né? Se a gente pegar lá Eclesiastes 1:18, vai falar dessa forma: pois quanto maior a sabedoria, maior o sofrimento, e quanto maior o conhecimento, maior o desgosto. E ele tá falando aqui, ó, se você souber muita coisa, você vai sofrer muito, e quanto mais você souber, você mais vai ficar desgostoso das coisas. Porque aqui, de novo, ele tá sem Deus. Ele não tem Deus na vida dele. Ele tá totalmente rendido às coisas que as mulheres dele colocou para ele, né? Então ele tá vivendo um outro mundo aqui. E quando a gente olha também para isso, quero te convidar a abrir aí Eclesiastes 7,16. Vai falar assim: não seja excessivamente justo, nem demasiadamente sábio. Por que destruir-se a si mesmo? Olha o questionamento que ele faz. Ele está falando que você não pode ser muito justo e nem muito sábio. Porque ele está falando que se você faz isso, ele está meio que afirmando aqui que você vai se destruir, né? Então esse versículo está falando que a sabedoria terrena, ela te leva à autodestruição e à desilusão. Cara, isso aqui é muito profundo, porque a sabedoria terrena ela é limitada. É limitada. O que a gente aprende e faz aqui sem Deus é limitado. Deus ele te dá uma amplitude gigantesca sobre as coisas, sobre os assuntos. Deus abre a sua mente. Ao contrário do que muitos pensam, né? Que a pessoa segue a Cristo e ela é bitolada. Pai, nossa, eu vou ficar o tempo todo aqui fazendo isso, fazendo aquilo, orando e tal e tal. Mas às vezes Deus nem tá nisso. Às vezes o que ela precisa é fazer Mateus 28, pregar o evangelho, não ficar trancada só estudando. Lógico, tem que estudar para saber falar as coisas, fazer as coisas. Eu, por exemplo, estudo também. Mas você também tem que fazer alguma coisa para levar o evangelho. Não dá para você simplesmente ficar só preso nisso, totalmente acadêmico e não viver a prática, né? Então, aí senão vai acabar, uma hora ou outra você vai se distanciar de Deus e isso vai te levar à tua autodestruição, né? Como a própria palavra está dizendo aqui. A gente tem que ficar atento. Então a sabedoria terrena, limitadíssima, não tem mais para onde seguir. E quando a gente está fazendo isso, cara, a gente está fazendo o quê? A gente está seguindo o nosso coração, usando a nossa força. E a própria palavra fala que não é nem por força nem por violência, é pelo Espírito. É o Espírito Santo que vai conduzir as coisas, é o Espírito Santo que vai nos guiar através de todas as coisas para que nós possamos fazer cada dia mais e mais e mais e mais para o reino. Então, tudo aquilo que é terreno, cara, esquece, isso daí vai acabar com a sua vida. Se apoia nas coisas do alto, nas coisas de Deus. Põe Deus na sua vida. Deus em primeiro lugar. Você vai ver a diferença que vai fazer. E Jesus, ele é a sabedoria de Deus. 1 Coríntios, capítulo 1, verso 30. Se você quer ler a Bíblia de uma maneira um pouco mais fácil, tenho aqui no canal os vídeos com a leitura da Bíblia. Nós estamos caminhando aí para concluir o Novo Testamento. Então, Coríntios já é uma que nós já lemos e temos todos os vídeos aqui no card aqui. Vai lá que vou depois daqui e veja, porque você pode ser edificado. Então, 1 Coríntios 1:30 vai falar assim: porém, por iniciativa dele que vocês estão em Cristo Jesus, o qual se tornou sabedoria de Deus para nós, isto é, justiça, santidade e redenção. Então, Paulo aqui está falando que a sabedoria divina é Jesus. Jesus.
Cara, olha que maravilhoso isso. Jesus é sabedoria divina. É a sabedoria que vem do alto. Já aceitou Jesus? Você caminha com Jesus? Você tem relacionamento com Jesus? É isso aqui que é o importante. É isso que você tem que ficar atento. Precisa se atentar nisso, tá? Porque isso é muito importante. O pregador em Eclesiastes, ele procurou, e tudo que ele precisava era unir tudo aquilo que ele tinha e se mantido com Deus. Porque isso faria com que ele tivesse uma sabedoria tremenda, mas não. Ele preferiu se amoldar àquilo que ele vivia, né? Ele tinha várias mulheres, aquelas mulheres não eram cristãs, né? Naquela época não tinha cristão também, né? Aquelas pessoas não eram tementes ao Senhor. E ele foi, né, caindo na lábia delas e deu no que deu, né? Então, a sabedoria de Cristo ela é diferente da sabedoria humana. Ela é divina, perfeita e capaz de dar sentido a todas as coisas, inclusive para aquilo que parece que não tem sentido, né? Que o pregador tanto falou no seu livro de Eclesiastes. Tudo aquilo que ele viu que não tinha sentido, mas em Jesus, em Deus, no Espírito Santo, a gente tem sentido nas coisas. Então, como eu falei, sabedoria, ela não é adquirida só em livros, em teologia. Ela é adquirida através de Deus. E Deus potencialize em você aquilo que você já tem aptidão para aprender e fazer. Não só no estudo, mas como em outras coisas. Que Deus te ilumine nesse caminho. É muito importante. O último ponto que eu quero trazer aqui, ele é o contentamento versus a alegria. Existem vários versículos que falam sobre isso no livro de Eclesiastes, mas eu quero, né, destacar aqui alguns e eu queria que você abrisse Eclesiastes 2:24. Fala assim: para o homem não existe nada melhor do que comer, beber e encontrar prazer em seu trabalho. Eu vi que isso também vem da mão de Deus. Bom, aqui ele vê que o trabalho, as coisas vêm de Deus, mas não estando com Deus, as coisas ficam sem sentido, né? E aqui ele tá nessa alegria, porque comer, beber, trabalhar é uma alegria, como ele diz aqui. Mas é uma alegria como? Uma alegria momentânea. Isso te alegra um determinado espaço de tempo e depois acabou, amigo. Depois você vai ficar triste, não vai querer mais nem trabalhar, não vai querer um monte de coisa e vai ficar seguindo a vida dessa maneira. E a gente sabe como que são as coisas. O corpo humano é assim, a gente facilmente enjoa de alguma coisa, a gente facilmente não quer alguma coisa. E Cristo está falando aqui que não é assim, né? Porque a gente precisa ter uma alegria completa. Uma alegria completa a gente vai ter em Cristo. Então, abre lá em João 15:11 que você vai ver um texto muito bom nesse sentido. Tendo-lhes dito essas palavras, para que a minha alegria esteja com vocês e a alegria de vocês seja completa. A palavra completa aqui, se a gente pegar lá no grego, é o plerô. E o plerô aqui, ele quer dizer o quê? Que a gente está transbordando. A gente está cheio, a gente está completo. E Jesus é a fonte para isso. Jesus é a fonte para esse tipo de alegria. Coisa que o mundo não vai te dar. Quando você, não sei se é o seu caso, mas muitas pessoas viveram vidas de bagunça, de situações. Aquilo era gostoso no momento. Depois, não é mais. Já no outro dia, você já não tem mais aquela euforia, aquela coisa, nossa, que legal, que bacana. Dura pouco, mas a alegria completa está em Cristo. E Cristo é completo. E esse plerô é o encher, completar, cumprir, tornar pleno. E eu diria mais, é estar pronto para transbordar, pronto para derramar na vida das pessoas. Eu vou ser tão completo em Cristo que
tudo aquilo que eu tenho eu vou querer transbordar para as pessoas, passar para frente. Eu preciso ser canal. A palavra fala isso. Eu tenho que ser canal de Deus na vida das pessoas. E eu preciso estar pleno, cheio do Espírito Santo de Deus, cheio de Cristo na minha vida. Então, por isso eu preciso estar, pleró, como falou lá em João 15:11. Não tem outra explicação, a gente precisa disso, né? A gente precisa permanecer em Cristo para a gente desenvolver todas as coisas que Cristo quer de nós. E eu queria concluir essa mensagem aqui, né? Essa reflexão, esse estudo, falando uma coisa, que no final, inclusive o pregador concluiu que ele precisava fazer alguma coisa. Vai lá em Eclesiastes 12:13. É onde ele dá a conclusão e onde ele fala exatamente aquilo que nós já sabemos e que eu comentei no começo. Agora que já se ouviu tudo, aqui está a conclusão. Tema a Deus e obedeça os seus mandamentos, porque isso é o essencial para o homem. Aqui então ele quer dizer que assim, tudo que é passageiro não é nada na nossa vida. Se eu não for temente a Deus, eu não vou nada. Nada vai fazer sentido, nada vai ser bom, eu vou ser sempre insaciável, eu vou estar em depressão, eu vou estar em angústia, eu vou estar em sofrimento, eu vou estar em tantas coisas. Mas se eu coloco Cristo na minha vida, essas coisas vão sendo quebradas, cadeias vão sendo quebradas, julgos vão sendo quebrados e nós vamos cada vez mais evoluindo relacionamento com Cristo. E isso vai nos fortalecendo, nos guiando, nos conduzindo para quê? Nos conduzindo para ter uma vida plena, uma vida completa, cheia de Cristo. Que nós possamos ter isso em mente, que nós possamos pensar que tudo aquilo que o pregador reclamou, a gente já sabe que sem Deus é problema. E não é problema quando eu digo que não é sem Deus é problema, e com Deus vai ter problema também. A nossa vida não é fácil. São N situações, N coisas todos os dias, todas as horas, mas nós temos que estar atentos e pensar que se é difícil com Deus, imagina sem Deus, que era o que esse cara aqui, o pregador, estava vivendo. Então, a gente tem que pensar nisso, colocar isso em mente para começar a colocar em prática isso, essas coisas. A gente tem aprendido tanto de Deus aqui, tantas coisas, tantas situações, mas a gente tem hora que a gente está patinando nisso. A gente fica pra lá e pra cá e não consegue evoluir. Eu espero que essa mensagem te toque o seu coração para que você entregue sua vida por completo para Cristo e que Cristo possa dar sentido à tua vida. Cristo possa te ajudar a encarar as situações. E eu tô falando aqui, não é clichê, não é nada disso. Tô falando a verdade. Porque quando a gente não tem a Cristo em nossas vidas, a vida vai sendo levada no automático. Mas a partir do momento que eu tenho um encontro com Cristo, que as coisas vão acontecendo, as coisas vão surgindo, tudo muda. Então, que você possa ter esse conhecimento de Cristo, esse relacionamento com Cristo, para que o Espírito Santo conduza a sua vida. Eu quero agradecer por você ter ficado até aqui. Uma mensagem específica. Aqueles que se sentem sem rumo, sem destino, sem nada na vida. Você possa pegar em Cristo e viver tudo aquilo que Cristo tem para você. Se esse vídeo fez sentido para você e você conhece alguém que precisa ouvir essa mensagem também, não se esquece de curtir, comentar e compartilhar essa mensagem para que outras pessoas possam vir a conhecer Cristo. Não através dessa mensagem, mas que elas possam, através da sua própria vida, por aquilo que você tem compartilhado com essas pessoas.
Muito obrigado e nós nos vemos em outra mensagem a qualquer momento aqui no canal. E diariamente nós temos as leituras dos capítulos da Bíblia. Muito obrigado e nós nos vemos na próxima. Deus abençoe sua vida. Amém.